Você está ouvindo mais um programa da Palavra da Vida Paraná, um bate-papo com pastores sobre assuntos ligados à vida cristã, ministério e teologia, de forma bíblica e sem aquela formalidade toda. Começa agora mais um episódio de Pastores de Chinelo. Fala, galera! É isso aí, tá começando mais um episódio de Pastores de Chinelo. Seja muito bem-vindo a ter esse tempo com a gente. Hoje, o episódio é para falar sobre a mania de ser controlador. As pessoas que têm aquele jeitão de querer ter tudo sob controle, não conseguem deixar nada na mão de ninguém. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Mas antes de nós entrarmos lá no nosso papo, não deixe de ativar aí as notificações da plataforma onde você está ouvindo a gente. Lembrando que Pastores de Chinelo está presente agora em qualquer plataforma de podcast que você queira nos ouvir. Então, você não tem que mais correr atrás da gente em lugar nenhum, você pode ir atrás da gente onde você quiser, na plataforma que você quiser. E vale a pena lembrar também da nossa novidade aqui nos Pastores de Chinelo, que são o programa que a gente tem agora que chama Pregadores de Chinelo. Então você também vai poder ouvir as nossas pregações, mensagens, reflexões bíblicas de nós 6 Pastores de Chinelo. E nós já tivemos a primeira na semana passada. Então se você não ouviu, corre lá. O próprio Alex que está aqui com a gente hoje, ele gravou a primeira mensagem. E, vale um detalhe, isso não é recorte de pregação de domingo, isso não é recorte de nada, a gente grava especificamente para esse tempo aqui com vocês. Então, corre lá. Mas vamos lá, quem que tá com a gente hoje aí? Eu preferi um recorte, mas tudo bem. Temos o próximo pastor... episódio é sobre preguiça. Bom, já comecei falando aqui. Tem pastor que não tira o chinelo nunca, né? Nossa, não, é bom demais. Não, mas vai chegar a hora de gravar isso também. Galera, prazer estar com vocês. Pastor Bruno Ruggeri aí, tamo junto. É isso aí, pessoal. Aqui é o Alex Queiroz. Tamo junto, vamos que vamos. Então bora, Thiago Vercelino, esse é o time de Pastores de Chinelo hoje. Mania de ser controlador. Bruno, diz pra gente, o que é uma mania de ser controlador? Quem são os controladores que você já conheceu, se não o próprio que fala? Pois é, eu senti um bagulho bem direcionado. Mania de ser controlador. Bruno, vai lá! Fale sobre si. Isso. Não, mas bom, eu tenho um tanto disso. Assim, aqui nesse episódio, o nosso objetivo não é exatamente falar sobre casos super graves que podem se enquadrar até como questões de tratamento psiquiátrico mesmo, assim, num nível bem de transtorno, distúrbio forte, né? Não é nisso. Pensando assim no que acontece com a maioria das pessoas, quando eu me deparo com essa frase essa mania de querer ter tudo sob controle, acho que existem algumas facetas sobre isso, mas a que me chama a atenção é quando eu, em alguma circunstância da vida, insisto em querer ter o controle sobre aquela circunstância e eu fico brigando com Deus porque as circunstâncias não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, e aí eu simplesmente não consigo entregar, eu não consigo descansar, eu não consigo soltar. E eu fico aqui, com meu coração batendo forte, a ansiedade atacando, fico sem saber lidar porque, mano, o bagulho fugiu do meu controle, como é que vai ser isso? Vou ter que me deparar com uma prova XYZ, como é que vai ser esse dia? Eu fico tentando controlar mentalmente, me antecipar a esse tal do dia da prova, porque eu tô tentando controlar aqui, como vai ser minha postura, o que vão fazer contra mim. Então, é tentar descobrir esse ímpeto no nosso coração de tentar se sentar na cadeira de Deus e ditar o ritmo das coisas. Essa é uma faceta de ser controlador. A primeira que me vem à mente é essa, mas eu reconheço que tem outras. Enquanto eu te ouvia falar aí, Bruno, eu lembrei de casos realmente graves, né? Como você falou, a gente não vai entrar especificamente nesses casos muito, muito graves, mas tem o famoso toque, né? Sim. O toque diz respeito a pessoas realmente muito controladoras. Então eu já ouvi falar, já conheci pessoas inclusive com toque
trabalha com planilha. E ela checa aquela planilha 10, 20, 30, 40, 50 vezes e o chefe fala, pelo amor de Deus, eu preciso dessa planilha, mas ela tá querendo controlar aquilo de uma certa forma e aquilo é uma dificuldade real da pessoa. É uma coisa que é complicada, assim, pra ela, né? Às vezes a gente não consegue nem Caso entender. psiquiátrico, né? Aí é um caso realmente psiquiátrico, é uma abordagem diferente da temática que a gente tá falando aqui, né? Mas tem mais faceta de ser controlador, né? Eu vejo também a questão do mandão, né? O mandão autoritário, aquele que chega até a manipular pessoas, né? Então eu controlo tudo. Eu vou dar um exemplo familiar, vai. A pessoa, o marido, ou a mulher, o pai ou a mãe que dentro de casa precisa ter tudo sob controle, né? A mania de organizar toda a casa, não poder ter nada fora do lugar, ou aquela manipulação do tipo assim, o que eu preciso fazer para conquistar algo que eu quero dentro de casa. Então, por exemplo, vamos decidir a viagem das férias. Eu quero ir para tal lugar, então eu vou manipular a casa inteira para que tudo esteja debaixo do meu controle para que a gente vá para o lugar que eu quero viajar. Ou controlador na questão de liderança, né? A liderança de igreja, liderança de empresa, aquela pessoa que, se preciso for ela mesma fazer as coisas, ela fará para que nada saia do controle dela. Né, aquele feedback excessivo, né? Então, o que tá acontecendo? O que você fez? Já terminou de fazer? Agora você vai ali? Agora você vai no outro lado? Então, aquele controle que gera aquele autoritarismo, aquele controle que gera aquela perseguição. E você vê que, às vezes, a pessoa não faz nem por má intenção. O problema é que ela tem aquela coisa de super controlador dentro dela. É a maneira como ela se acostumou a lidar com as circunstâncias, né? Eu, cara, não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que eu tive que lidar, várias vezes, com casos de, por exemplo, aqui em São Paulo, capital, na Vila Mariana, um bairro bem central, e tem muitos jovens que vêm estudar em São Paulo e estão distantes da sua família. Cara, quantas vezes já tive de lidar com esse meio de campo do relacionamento do jovem com a sua família, com seus pais, porque tá se sentindo muito sufocado e muito controlado. As pessoas, na boa intenção, mas querem saber de cada movimento, tudo que faz, para onde vai, para onde vem, que hora sai, que hora chega. Então seria uma expressão um pouco explícita desse seu exemplo aí, né? Eu tenho, inclusive, um exemplo que eu tratei, bem especificamente, vai ficar gravado para sempre na minha memória. A única diferença é que eu acabei tendo a oportunidade de cuidar de quem estava sendo controlado e não do próprio controlador, né? Mas aprendi muito com esse fato. Foi que eu lembro de um casal de jovens que eu pastoreei. E esse casal de jovens estava prestes a noivar. Já namoravam há muito tempo, ambos trabalhavam, né? E eles prestes a noivar, já caminhando para o casamento. E o menino tinha uma mãe controladora ao ponto de ele mesmo já mais velho, se não me falha a memória, ele tinha na época 21, 22 anos, tava, sei lá, no último ano da faculdade. E ele tinha que, quando recebia o salário dele, ele tinha que sacar o salário dele e entregar o salário dele todo pra mãe. E você percebia que não existia uma maldade na mãe, da questão de ter o financeiro, sabe? Não, o dinheiro é meu, eu que vou cuidar. Não, era uma mania da mãe de controlar. Tanto que o menino, pra sair com a namorada, que ele tava já pleiteando em noivar, ele tinha que pedir dinheiro pra mãe. Mãe, eu vou sair com a minha namorada. E ele pegava o dinheiro dele com a mãe dele pra sair com a namorada. Porque a mãe dizia que ela queria administrar as questões de pagar as contas. E foi interessante, porque foi um longo processo, né? De a mãe poder entender que, mãe, eu não vou deixar pagar alguma conta aqui em casa que você queira que eu pague se eu tiver com o dinheiro. Mas deixa eu pagar a conta, né? O dinheiro é meu e tal. Mas foi e assim, a gente fala da mania de controlar as coisas, né? Mas a gente dá pra lembrar já os efeitos disso, né? Eu lembro da menina que queria noivar com o cara, né? E ela chorava no aconselhamento. Ela desesperada, querendo ficar noiva, os dois lá, namoro sério. E ela chorava. Como é que eu vou casar com um cara que tem que dar o dinheiro dele pra mãe? Como é que eu vou ter uma sogra trabalhando? O pensamento dela. Então, não só é ruim a mania, mas os efeitos colaterais que a mania de controlar
pessoas ou Sim. controlar Não, mas coisas, calma, controlar você tá me circunstâncias tirando. causa, né? Você não vai contar o final da história? Você vai deixar a gente sem saber o que aconteceu no fim? Não, o final da história foi bem bacana, né? Eu fui sempre orientando ele, né? Então a gente foi dando passos, né? Até que um dia ele teve que botar o ponto final, né? Então, mãe, não vou te dar o dinheiro, né? Mas óbvio, a gente fez vários processos, não vou delongar muito aqui, mas ele foi conversando com a mãe, foi orientando a mãe, foi pedindo perdão para a mãe de algumas coisas que ele também não era muito responsável, que causavam uma insegurança até com respeito, com o direito que a mãe tinha de ter uma insegurança em relação a ele. Mas o final foi bem legal, porque o final da história, falei assim, pra passar a régua, né? Ele já administrando o próprio dinheiro, ele levou a mãe dele pra jantar. Então ele colocou um terno, uma gravata, pediu pra mãe colocar uma roupa chique também. Ele levou a mãe pra jantar e ele teve uma fala com a mãe nesse jantar, assim, quase que tratando ela como uma namorada, né? Mas ele teve uma fala com a mãe de tipo, mãe, eu te amo, muito obrigado por todo o zelo e o cuidado que você teve por mim, meio que valorizando um aspecto, se é que existe, positivo do controle excessivo que a mãe tinha, mas assim, honrando, né, por ser mãe. Então aí, estão casados, conheço o casal até hoje, uma cerimônia de passagem, mas foi muito, muito bacana. A mãe não olhava muito na minha cara no casamento dele, mas Por que será? há de se entender. É. Não, mas pois é, são histórias, são exemplos, assim, tipo, esse seu exemplo é muito legal e talvez tenha gente ouvindo que fale assim, bom, eu não sou nesse nível, eu não sou uma pessoa que quer ter tudo sob controle, algo assim e tal. Mas há casos, e eu já acompanhei um caso de um senhor também, por exemplo, que é um cara muito responsável, tem tudo sob controle, assim, as contas da casa, os horários, é um cara pontual, um cara ponta firme. Tudo, assim, na vida dele é muito correto, uma pessoa muito que você pode contar muito. O que aconteceu? Ele descobriu que estava com diabetes. Aí, meu amigo, surgiu algo na vida dele que ele não consegue ter controle sobre. Porque a data de pagar a conta ele consegue, o chegar no horário ele consegue, um monte de coisa ele consegue, mas lidar com uma diabetes ele não consegue. E aí, o que aconteceu? Todos os dias e várias vezes por dia, ele ficava medindo a própria glicemia. Ficava se furando o dedo. De jeito errado, não era nem o que tinha, mas ficava o tempo inteiro furando o dedo para ver a taxa de glicemia, porque ele queria realmente, tipo, exato, parece uma peneira dele. Mas por quê? Porque ele queria, tipo assim, ter controle sobre a taxa glicêmica dele e ter uma dieta radical para reverter, para não sei o que, pá. E isso também é uma expressão de um coração querendo dominar uma circunstância sem conseguir aceitar que existem circunstâncias que você não tem domínio sobre, que você pode fazer o seu melhor, mas você não precisa ser tão neurótico, tão em cima da circunstância, né? Isso é bem palpável. Né? Agora o Alex pode falar bem disso. Isso tem girado em torno de alguns dos debates que nós temos tido, né? Que tá girando bem em torno de aconselhamento, né? Que é a questão assim, não necessariamente o controle sobre coisas é uma expressão pecaminosa. Tô certo ou tô errado? Podem brigar comigo. Será que é sempre uma expressão pecaminosa? Ou será talvez o que eu faço com isso, né? Eu quero ver com as coisas todo jeitinho e em algum momento isso se transforma em um pecado, em algum momento isso se transforma de fato algo que, Deus não tem como lidar com isso, né? Ou não, ou é sempre, né? Agora eu quero ter coisas sob controle, já era. Eu acho que a gente não pode confundir controle, por exemplo, com planejamento. Eu quero planejar as coisas, eu quero fazer as coisas bem feitas. Me manda... Imagina, você tá no seu trabalho, aí você fala, me manda as coisas antecipadamente aí pra eu poder fazer as coisas, entendeu? Então, assim, existe um quê legítimo no que diz respeito a planejamento, né? Eu acho que a definição dessa questão do que quando o controle se torna pecaminoso, eu acho que a gente está falando mais em relação às coisas que a gente não pode controlar, não é isso? Eu acho que é disso que a gente está falando, e existem muitas situações na nossa vida, muitas mesmo, que a gente não pode. Existem muitas circunstâncias que a gente não tem o controle. Algumas que a gente não pode, tipo assim, esse exemplo que eu dei, uma doença, você não tem controle. Entra até, cara, assim, tem uma oração que eu acho lindíssima, foi um pouco banalizada por ser até do AA, né, a oração do Alcoólicos Anônimos, né, que
banalizar assim, às vezes a pessoa transforma um pouco em mantra ou não entende o espírito dela, mas, cara, que oração linda quando diz, né, o pedido, né, de forças para eu mudar aquilo que eu posso e a serenidade para aceitar aquilo que eu não posso mudar e o discernimento entre as coisas que eu posso e as coisas que eu não posso. É lindo demais esse pedido a Deus, né? Então, tipo, tem coisa que a gente não pode controlar porque não tá no nosso alcance. Agora tem coisa que a gente não tem o direito também de controlar, que é o caso da pessoa que não aceita participar de uma conversa sem que ela domine a conversa, sem que ela dite o ritmo. Não, eu trago o assunto, eu trago a pauta, eu faço isso, eu faço aquilo. Então também você não pode, você não tem o direito de fazer isso. Cara, me lembrei agora. Vocês se lembram lá no seminário que todo final de semestre tinha uma avaliação de quarto? Lembro, com muita tristeza disso. Aquelas coisas que a gente não precisa contar que a gente teve que fazer, né? Cara, não, mas essas coisas que fazem o podcast ficar legal, né? Eu lembro que na minha primeira avaliação de quarto, mano, a primeiro semestre, tava eu, Marcelinho, tava no meu quarto, eu, Kiyoshi e o Gary, Felipe Neves. Os Que é o caras irmão citando do nome. Juninho aqui do pastor. Não, já soltando os nomes assim na moral. Mas Soltando na o que moral. era essa avaliação de quarto aí? Ele não tá entendendo o que é isso. Cara, pra quem não sabe, avaliação de quarto, todo semestre você dormia num quarto diferente no seminário. Então você não escolhia seu quarto, onde você dormia, era a eleição de Deus, era o controle de Deus ali. Eleição de Deus. E aí, no final, você, lá no seminário onde a gente estudou, você era avaliado em estudo, no ministério que você exercia na sua igreja e na vida. E uma das formas de você ser avaliado na vida era os seus companheiros de quarto avaliando no final do semestre se você era um cara limpinho, se você participava, se você ajudava. Se a convivência com você era boa. E depois de dar toda essa contextualizada aí para os ouvintes, né, eu me lembro que tinha uma área de avaliação para fala. E aí tinha lá, né? Ele domina a conversa? 0. Ele é um cara aberto a ouvir as outras pessoas e tal. E eu lembro que eu tomei uma nota baixa, cabulosa, assim, eu fiquei indignado, mano. Eu queria voar no pescoço do Kiyoshi, do Marcelinho, eu queria matar eles. Mano, miserável. Eles, não, velho. Aí eu, mano, eu converso pra caramba com vocês são meu brother e tal, e não sei o que. Eles, mano, você é gente boa pra caramba, você é o nosso amigo, mas você quer controlar a conversa o tempo inteiro, velho. Você é sempre o centro da conversa, mano, você quer controlar aqui. E ali já começou um tratar de Deus dentro desse aspecto, desse exemplo aí que você deu, né? Às vezes a gente nem percebe que é controlador, que a gente quer estar no controle. Então, em outras palavras, o controle que a gente tá falando aqui tem a ver em se colocar no centro, né? Isso, se sentar na cadeira de Deus, normalmente, né? De querer dominar as coisas. Eu vejo assim, um texto bíblico que me vem muito à mente nisso, eu estava até lendo recentemente, no livro de Josué, quando tem uma sequência de capítulos, começando lá no capítulo 6, naquela batalha de Jericó. Porque na batalha de Jericó rola todas aquelas instruções específicas de Deus, de circundar a cidade uma vez, no 7º dia 7 vezes. Então Deus deu instruções bem específicas, um roteiro bonitinho para seguir. E era para destruir tudo, não poupar nada, não sei o quê. Aí no capítulo 6 conta que a galera segue isso. E aí tem uma vitória muito, muito bonita, a fama se espalha e tudo mais. Aí vem o capítulo 7, que tem um maluco chamado Acã, que ele simplesmente resolve assumir o controle da narrativa em algum momento, dizendo assim, ó, Deus falou que não era pra poupar nada, mas, mano, tinha uma capa muito da hora, uma barra de ouro, uns negócios que eu curti, que, não, isso aqui, eu acho que não tem problema de eu assumir o controle daqui agora, nesse tópico aqui, eu vou lá e pego pra mim. E aí Acã comete esse pecado terrível, que não deveria ter cometido, e aí a nação toda é punida por conta disso, e aí tem Acã e a família dele acaba recebendo uma punição bem, bem severa, assim como os cananeus tinham recebido a punição severa no capítulo anterior. Então, tipo, no 6, você tem Deus no comando, Deus no controle, a coisa fluiu bem. No 7, um homem vai lá e assume o controle da coisa e o negócio
degringola. Aí, quando você vai pro próximo capítulo, que é o 8, depois dos efeitos de todo esse pecado de Acã e tudo mais, Deus de novo dá várias instruções bonitinhas de como o povo tem que lutar lá em Ai, que é outra cidade. E cara, aí você vê Josué planejando, né, dentro do que o Alex falou de planejamento, ele planeja uma emboscada, um negócio bem legal, cenário de guerra ali, mas ele ouve essas orientações de Deus, e de novo, Deus no controle, o negócio vai bem pra caramba, tudo, a guerra é vencida, e beleza, tudo fica da hora. Você vai mais um capítulo pra frente, o 9. Tô falando de 4 capítulos, né? Agora é o 9. No 9, você vê uma outra história de quando chega um grupo querendo dar uma enganada em Josué, que são os gibeonitas. Depois os ouvintes podem ler com calma esse panorama que eu tô dando nos 4 capítulos aqui. E o que acontece, que eu acho muito bonito aqui no capítulo 9, tá escrito que Josué examinou, no versículo 14, os israelitas examinaram as provisões deles, mas não consultaram o Senhor. Então, tipo, foi um momento que, quando eles estavam debaixo do controle de Deus, tudo ia bem. No momento em que eles decidiram examinar por conta própria, controlar a circunstância e não consultar o Senhor, eles foram enganados. Então, o que eu acho da hora, que eu quero deixar com essa minha fala aqui, para não se tornar uma pregação, mas é que assim, no 6, Deus no controle, tudo dá bom. No 7, o homem assume o controle, caos. No 8, Deus no controle, tudo dá bom. No 9, os homens assumem o controle, examinam as coisas, confiam nas habilidades sem consultar o Senhor, tudo dá mal de novo. Então você vê essa dinâmica em textos bíblicos o tempo inteiro, nessa disputa de quem assume o controle. Quando a gente está no controle, mano, é só tragédia, essa que é a real. Eu tenho mais um exemplo de desaprovação de Deus a pessoas que foram controladoras, né, que quiseram assumir o controle da situação. Eu estava até lendo num blog, é comum dizer que Saul cometeu 3 grandes erros. Assim, Saul foi desastroso no seu reinado, né? Mas coloca-se talvez 3 grandes erros na vida de Saul. E engraçado que, na minha opinião, esses 3 grandes erros têm a ver com uma mania de querer controlar as coisas, né? Então, o primeiro dos 3 que é citado é quando ele quer assumir o ofício sacerdotal. Então, quem tinha que oferecer o sacrifício era um sacerdote. Saul, ele não espera, então ele assume o controle da circunstância, vai lá e oferece o sacrifício antes da batalha com os filisteus. Então, ele assumiu o controle. E agora, se for uma batalha sem o sacrifício, não sei o que, então eu resolvo, né? Segundo grande erro de Saul, Deus ordena ele a não poupar nada dos amalequitas, né? Não sei o que pode ter vindo na cabeça de Saul, né? Talvez até o Sacha, um pastor conhecido nosso, ele disse que talvez seja temor do seu próprio exército, né? Ele temeu o próprio exército, né? Achando que o exército ia falar dele se ele cumprisse a ordem de deixar tudo para trás, né? Ouro, gado e tudo mais. Mas eu vejo que pode ser até uma mania de controle, né? Acho melhor não fazer do jeito que Deus quiser, melhor do meu jeito, porque o meu exército vai ficar comigo, sabe? Eu vou conquistar o coração do meu exército se eu deixar eles saquearem os amalequitas. Então, Saul assumindo o controle. E em terceiro lugar, quando lá no capítulo 28, ele vai consultar a médium de Endor, né? O famoso texto aí, será que era Elias? Será que não era, né? Ou será que era Samuel? velho. Samuel. Elias não era, não. Será que era Samuel? Ou não era? Para de rir, velho, senão eu não vou conseguir continuar. Será que era Samuel ou não era, né? E é Saul assumindo o controle, né? O que ele tinha que fazer e tal, e não sei o que, ao invés de continuar do Saul não aceitou o não, né, mano? Ele não aceitou o não que ele recebeu, e aí Deus fez até uma coisa milagrosa, trazendo o próprio Samuel. Pega essa é a posição que eu defendo, mas isso pode ser assunto para outro episódio. Mas a Bíblia disse, né? E disse Samuel. Isso. Mas Deus fez algo milagroso, impressionante, para mostrar até, tipo, Saul querendo, né, ter o controle da narrativa, tendo ali a bênção que ele queria, e ouvir um não. Agora você vai ouvir um não bem espetacular. E olha que interessante. Para Saul, o controle de todas as coisas era tão importante que para ele valeu mais a pena
desobedecer a Deus do que abrir mão do controle que ele tinha das coisas. Então ele resolveu, eu vou desobedecer, eu sei que eu não posso oferecer o sacrifício, é função do sacerdote, mas eu vou desobedecer a Deus, porque para mim é mais importante eu fazer o sacrifício do meu jeito do que do jeito que Deus quer. Eu vou desobedecer a Deus, mesmo Deus tendo dito para eu não levar nada, matar todos os amalequitas. Não, eu acho melhor para ter o respeito do meu exército e tudo mais, eu vou deixar a galera levar as coisas embora. Não, eu acho mais importante eu não aceitar esse não, que para mim vale mais a pena desobedecer a Deus, que eu não podia consultar feiticeiros. Levítico tem a lei lá que ele não poderia fazer isso, mas não, eu vou desobedecer e vou consultar ainda assim. O controle que Saul desejava ter das coisas era mais importante do que a obediência que ele deveria ter com Deus, né? Olha a que ponto, quando a gente quer controlar as coisas, que as nossas ações podem chegar, né? Não, eu ia falar o seguinte, que eu imagino que a galera que tá ouvindo, que ama Deus, que conhece alguma coisa da palavra, beleza, tá ouvindo, tá concordando com o que a gente tá falando, até imagino, tipo, cara, verdade, eu preciso entregar mais pra Deus, ou verdade, eu tenho que tomar cuidado pra não dominar a conversa, eu não ser um manipulador, nessas facetas dessa coisa do controle. Mas, tipo, tem coisa que simplesmente o cara não consegue, ele fala, não, eu entendo isso aí tudo, mas eu não consigo, quando eu me vejo, eu tô lá acordado ainda na cama, com o olhão aberto e não tô conseguindo, mano, dormir, não tô conseguindo descansar em Deus, não tô conseguindo entregar pra Ele. E a gente faz o quê, mano? Como que a gente lida com isso? Acabou o episódio, não tem o que fazer, a gente não lida com isso. Realmente, galera, assim, ó, pode desligar aí, mano, porque não tem, de fato, o que a gente fazer. Não, eu vou. Você fez essa pergunta, eu me lembrei de uma pessoa. Eu acho que isso, não tem conta história pra fugir da resposta. Não. Eu vou exemplificar. A pessoa de mais idade, solteira, perto dos 40 anos, já tá se vendo numa idade, poxa, eu preciso casar, senão não vou casar. Conheceu uma garota, começou um relacionamento que sabia que não estava agradando a Deus. E cara, passou por essa situação. Mano, eu não tô conseguindo. Eu falo que Deus tá no controle da minha vida, mas a grande verdade é que eu sinto que Deus cuida de todas as áreas da minha vida, menos dessa. E aí ele falou, tô sendo sincero. Mano, um cara temente a Deus. Eu tô falando de uma pessoa que ama a Deus, conhece o evangelho de verdade. Ele falou, mano, eu tô com muita dificuldade. Porque no final eu sei que eu não estou entregando essa área da minha vida a Deus. Então o que fazer, né? Mano, em outras palavras, o que eu acho que ele precisava fazer é entregar essa área da vida dele nas mãos de Deus. Mas de que maneira, né? Realmente ao ponto de deixar Deus fazer o que Deus quisesse. Porque por que eu acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de falar, eu não tô conseguindo entregar o controle nas mãos de Deus. Pegando esse exemplo, eu não sei se a gente pode falar que esse exemplo mata todos, eu acho que não. Mas pegando esse exemplo, eu acredito que as pessoas têm dificuldade de entregar o controle mesmo, total nas mãos de Deus, porque as pessoas não querem se deparar com um não de Deus. Imagina ele entregar a vida na mão de Deus e Deus falar, você não vai casar, sei lá, não tô nem falando que é isso. E as pessoas às vezes não estão preparadas, então elas de alguma forma elas não aceitam que algumas coisas que Deus colocou ou permite na nossa vida. Então, assim, e aí a gente tem que se deparar com alguns textos bíblicos, né, que eu acho muito importante, mano, falando, Deus tá no controle, mano. Eu lembrei aqui, o coração do homem faz planos, mas o propósito do Senhor prevalecerá, né?
o propósito do Senhor prevalecerá. Então, assim, a gente pode fazer planos, mas Deus, no final, cara, se Deus falar, se Deus disser, vai acontecer, né? Então, o nosso desafio é descansar nisso, né? Sim, nesse teu exemplo, que eu achei um bom exemplo, em um determinado momento você comentou assim que ele tinha dificuldade de enxergar que Deus também controla essa área da vida dele, essa parte, né? Então, isso, a gente entra naquele campo da confiança. Quando a gente confia, de fato, em alguém, por exemplo, pensa numa situação prática, sei lá, que você depende de alguém para determinada tarefa ser feita, sei lá. Quando você confia, você consegue descansar. Porque, mano, é o Thiago que tá tomando conta. Tranquilo, não, tô descansado. Thiago, isso aí vai desenrolar na hora. Lógico que esse exemplo Igual é esse só podcast hipotético, aqui, né? né? Que se não sou eu pra cuidar desse podcast aqui, tinha Exatamente. parado lá no episódio 5. É isso aí, é tipo isso daí. Mas então, quando você confia em alguém, você descansa. Então, é tentar descobrir no coração nosso. Eu quero usar uma expressão aqui. Não é falta de confiança em Deus, mas é algo mais forte. É uma desconfiança de Deus. É diferente, é um trocadilho aqui, mas é diferente. Não é que... Porque quando a gente coloca falta de confiança, parece que a gente dá uma amenizada, porque a gente meio que... eu não tô conseguindo, o nível de confiança não tá tão grande assim, sei lá. Mas quando você fala de desconfiança, imagina, cara, fulano desconfia de mim. Pô, mano, o cara desconfia de mim, ó. O cara desconfia do meu caráter, o cara desconfia da minha capacidade, você tá me tirando que você tá desconfiando de mim. Pô, eu faço essa tarefa aqui, cara. Pelo amor de Deus. Mas, hein, Bruno? Puxando um pouquinho pro meu exemplo lá no começo de mania de controlador, né? Que eu acho que foge um pouquinho dessa questão do desconfiar de Deus, né? Parece que o ser controlador é quase que uma consequência de uma insegurança, né? Pô, será que vai dar? Não vai dar? Tem que estar monitorando sempre, né? Isso. Mas sabe o que eu acho? Que também tem a questão do controlador quando ele tem... Tipo, seria talvez uma faceta mais maldosa do controlador, que é o controlador que tem prazer em ser controlador, entendeu? É satisfatório pra ele ser o controlador, ter os prazeres que ser controlador dá pra ele, ser as coisas sempre do jeito dele, entendeu? Uhum. Não no sentido de que eu não confio em Deus, mas eu não gosto do que Deus quer pra mim, eu gosto do meu jeito. Sim. Eu gosto do que eu gosto. Nesses casos, eu até tendo a levar com um pouquinho mais de rigidez, sabe? Com um pouquinho mais de braveza na hora de lidar com esse tipo de controlador. Sim. No sentido de... eu entendo, não tô falando isso com uma expressão pecaminosa, tá? Mas no sentido de, tipo assim, tem que ter um pouquinho mais de raiva desses controladores, assim, de brigar com esses controladores. Porque não é uma insegurança, entendeu? É um prazer, esse um é o negócio típico mais caso, maldoso. mano. Não sei se já aconteceu com vocês isso, mas já aconteceu comigo mais de uma vez também. De pastor, eu não conversei com você sobre esse assunto, eu não te perguntei, não sei o que, porque eu sei que você ia encrencar, ou eu sei que você ia falar alguma coisa que não era o que eu queria, então realmente eu não conversei, você ia colocar obstáculo no meu caminho. Tipo, é um pouco disso, né? Ele controlou com quem pega conselhos ou com quem conversa, por quê? Porque eu quero que as coisas, que o rio corra pro lugar que eu tô querendo, né? É daqueles que dá vontade de orar pra Deus fazer o que for preciso ser feito pra que a coisa saia do controle, sabe? Pra provar que a pessoa não é o próprio Deus, entendeu? Sim. Pra pensar que a pessoa não é a voz mais importante, não é o dono da razão, Sim. não é aquele que tem autoridade sobre tudo, sabe? Aquela talvez a oração das mais temerosas que existem, né? Deus, faça o que for preciso para que essa dificuldade seja mudada, né? Sim. E desculpa, mas a gente vê na Bíblia como que Deus trata com severidade quem quer assumir o controle das coisas no lugar dele, né? Deus não, tipo, vem de... Deus não divide trono, né, mano? Ele não vem de mansinho dizendo, pessoal, olha, com licença, né? Deixa eu cuidar. Não, entendeu? Pô, vocês não entenderam que eu sou o rei? Vocês querem um rei mesmo assim? Usando o exemplo de Saúl de novo, né? Sim. Vocês querem um rei mesmo assim? Então beleza.
Pega aí, ó. Quem que vocês querem? Saul? Beleza, pega aí. A desgraça que acontece, entendeu? É. Quando Deus não é tipo... Vou monopolizar aqui mais um pouquinho. Mas o nosso último episódio Tá controlador, hein, meu? Tô controlador, né? Tô zoando. O nosso último episódio que a gente falou de uma temática de aconselhamento que foi sobre depressão, né? A gente demonstrou, assim, muita cautela, né? Na empatia, no cuidado, no amor, no carinho com quem tá passando pela depressão, sabe? Eu não consigo ter esse mesmo carinho, essa mesma empatia quando eu tô falando do controlador. Eu já acho que é mais no embate, sabe? Ah lá, Deus, faz a... Ô, Deus, agora não é Pesa aquele a mão. negócio de... pesa a mão, Desce entendeu? fogo nesses samaritanos. Tira os alicerces dele pra que ele pare com essa mania de controlador. Cara, tem um texto na Bíblia que mostra, eu acho que de uma maneira muito evidente, como Deus desaprova esse controle, né? Tiago capítulo 4, versículo 13 fala assim: prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos para determinada cidade, ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Aí o texto continua: como sabem o que será a sua vida amanhã? A vida é como uma névoa ao amanhecer, aparece por um pouco e logo se dissipa. E aí vem Deus falando. Tiago, Deus falando através de Tiago: o que devem dizer é: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Caso contrário, estarão se orgulhando de seus planos pretensiosos, e toda presunção como essa é maligna. Que isso, hein? Cara, esse Que texto texto. aqui é Deus Que falando soco no assim. baço. Ele não está desaprovando o planejamento, né? Ele está desaprovando uma tentativa de planejar a sua vida a parte de Deus, sem levar Deus em conta, querendo realmente, de alguma forma, se esquecendo de que se o Senhor quiser, viveremos, faremos isso ou aquilo. Mano, no final das contas, Deus, ele se alegra quando nós confiamos, e aí voltando para a palavra do Bruno, né, quando ele falou de desconfiança. Cara, é isso que Deus espera de nós, essa total entrega, essa total confiança. O famoso Deus seja feita em mim conforme a tua vontade, como falou Maria, né? Caraca, aí outro texto maravilhoso, né? Quando Maria falou pro anjo: olha, seja feito em mim conforme a tua palavra, Maria estava falando assim: olha, talvez as pessoas vão me matar, porque uma mulher, naquele contexto, ficar grávida sem ter se casado, ela podia ser apedrejada. Então, quando ela vira e fala: olha, seja feito em mim conforme a tua palavra, ela estava falando que todas as consequências, que toda perseguição que eu e José iremos passar, que a gente Ela não mandou um beleza, Deus, mas assim, deixa só eu chamar o José aqui rapidinho. Aí o senhor dá uma explicada. O senhor dá uma explicada. Aí a gente já bate o martelo nessa questão aí. É isso, mano. Então, assim, no final, Abraão, quando foi chamado por Deus: olha, sai da sua terra, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Mais Deus, né? Aí o Thiago tava lembrando de Gideão. Ele não fez igual o Gideão, mas me dá uma prova aqui, Deus. Não tem prova nenhuma não, cara. É obediência. Então, no final das contas, a gente quer controlar mesmo as nossas circunstâncias, mas o que Deus quer de nós é obediência total. Que a gente se submeta totalmente ao controle e a todas as decisões de Deus, do jeito dele, da maneira dele, no tempo dele, do jeito que ele quer e nas minúcias que ele quer. Então é assim: Deus, seja feita a tua vontade, o Senhor está no controle, amém. A gente falou de duas facetas lá no começo, que é a questão do cara ser uma pessoa controladora, manipuladora, querer tudo assim sobre, segundo a regência dele. Mas tem aquela faceta também de não aceitar circunstâncias que fogem do controle, dificuldade de confiar, de descansar, né? E começa a atacar a ansiedade, isso, aquilo mais.
para primeiro caso, minha sugestão para você, meu conselho é arrependa-se perante o Senhor e realmente obedeça. Não vai dar uma de saúde querer ter o controle do negócio, como o Thiago falou, porque para você é mais da hora e vai contra a vontade de Deus. Não faça isso. Então, é algo que você tem uma chance de mudar de maneira prática, converter os teus caminhos. Você está indo por essa direção de só pegar conselhos convenientes, de só fazer aquilo que está debaixo do teu controle. Não faça isso. Pá, é isso aí. Agora, para o segundo caso, para a galera que está desconfiando de Deus, está meio que duvidando que Deus é capaz de fazer o trabalho dele, que quando ele fala para deixar a ansiedade com ele, Filipenses 4, 1 Pedro 5, você tem dificuldade de confiar de que ele resolve mesmo, porque você fica toda hora conferindo se Deus está fazendo bem o trabalho dele ou não. Não é da noite para o dia que você vai conseguir curar esse teu hábito pecaminoso. Vai ser um exercício gradativo. Não é terminou de ouvir esse episódio, pronto, estou curado. Mas faça o esforço genuíno de descansar. Tenha o que eu gosto de chamar de santa displicência. Displicência em que sentido? Tipo, mano, eu não me importo. Deus é que está controlando. Faça conforme a tua palavra, Deus. Só vai. Eu não vou ficar conferindo. Eu vou ser displicente, mas displicente não de irresponsável, mas uma santa displicência. Senhor, essa condição que o Senhor me deu, vambora, vamos pra cima, então eu vou confiar, eu vou dormir, eu vou fechar meu olho, eu vou controlar meu pensamento, vou tentar parar de pensar, vou me ocupar com outras coisas, vou interagir com outras situações para não ficar preso a isso, né? Um conselho bem prático que eu deixo para você, essa santa displicência. Galera, esse foi mais um Pastor de Chinelo. Chega de ficar controlando tudo e todos. E até o nosso próximo episódio de podcast. Valeu! É nóis!